Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos de parte 6 da história Amor por Acidente. Zenshui começa a se afastar rapidamente, mas então de repente ela para. Hesitante, ela pensa que ele já deve ter ido embora, e virando a cabeça lentamente, ela decide olhar para trás e verificar. Mas diferente do que ela havia imaginado, ele ainda está lá, parado e recostado em seu carro, como se estivesse esperando alguém. Ele olha para ela confuso, estranhando que mesmo depois de tê-lo visto, ela não está se aproximando. Mantendo o contato visual, ele suaviza sua expressão, formando quase que um sorriso sutil em seu rosto. Zenshui não esperava por isso. Ela fica sem entender o porquê ele está agindo assim agora, e confusa, ela pensa: ele está brincando comigo? Sentindo seu rosto esquentar, ela vira rapidamente a cabeça, desviando o olhar. E dando as costas para ele, ela continua a se afastar, ainda com uma expressão abatida, enquanto pensa que não dá para continuar com isso, e que não é assim que o roteiro deveria seguir. Pensando em todos os recentes acontecimentos, ela pensa: qual é o problema dele? Não aceita minhas investidas, mas também não as rejeita. E ao mesmo tempo, brinca com outra mulher. Ele disse que não tinha namorada. Então por que me sinto como se tivesse sido rejeitada? Ela aperta os olhos, pensando em como tudo isso começou com ela decidida a seduzi-lo. Mas agora se pergunta: quem de fato é o caçador e quem é a caça? Por que isso tinha que acontecer? Mesmo depois de investir tanto, por que esse é o resultado? Ela para, desanimada com a situação e consigo mesma, e pensa que aposta que ele deve estar pensando que é só uma questão de tempo antes dela virar novamente para olhá-lo. Mas determinada, ela está decidida a não fazer isso. Mas então é quando ela sente alguém se aproximando. É Xian, que agora está bem atrás dela, e pergunta: o que está fazendo parada aí? Zenshui fecha os olhos, sem querer encará-lo naquele momento. E ainda de costas, ela fala: estou rezando. Xian fica confuso, ainda sem entender o porquê da mudança repentina na atitude dela. Então ele apenas fala: estou voltando. Ela, ainda sem se virar, continua firme e diz: tchau então. Ela continua e de forma irônica fala: você não chegou ao seu ponto de encontro dentro do tempo estipulado. Sua viagem foi cancelada. Xian, sem entender nada, não demonstra irritação, mas apenas suspira. Já Zheng Shui, por sua vez, está quase enlouquecendo enquanto por dentro pensa: por favor, só vá embora. Mas de repente, Xian pega na manga de sua blusa de forma gentil e a puxa, contrariando as expectativas e a surpreendendo. Então, ela cora. Ela finalmente vira lentamente o rosto para olhá-lo. E Xian, com a mão estendida, a encara enquanto fala de forma gentil: vamos, eu te dou uma carona. Em seguida, já podemos ver que Zenshui acabou cedendo. E agora, ainda que esteja emburrada, está dentro do carro ao lado de Xian. Em silêncio, ela pensa que vai suportar tudo isso com um sorriso no rosto como vingança. E que não pode ser impaciente para que nada estrague seus planos. Xian, por sua vez, está ao telefone. Apesar de parecer ocupado, ele não deixa de prestar atenção nela, e ao olhá-la, percebe que ela está fazendo o bico. Curioso, ele continua a encarando com ainda mais atenção. E sem perceber isso, Zenshui, em meio à sua frustração, acaba deixando suas emoções transparecerem em seu rosto. Perdida em meio aos seus sentimentos confusos naquele momento, primeiro ela parece deprimida, mas logo muda para uma expressão irritada, e em seguida ela fica desanimada de novo. Xian, percebendo isso, acaba rindo silenciosamente, achando graça das reações dela. Algum tempo se passa. Depois que Xian encerra sua chamada, ele volta seu olhar novamente para Zenshui, que acabou adormecendo, enquanto ele falava ao telefone. Ele observa como ela dorme de forma serena e pacífica. E não querendo atrapalhar seu sono, ele rapidamente coloca seu celular em modo silencioso. Mas de repente, ela parece se agitar enquanto dorme.
e ele a olha confuso, se perguntando se será que ela está sonhando. Então é quando, ao se mexer, ela repentinamente acaba deixando sua cabeça cair para o lado. Em um movimento rápido, como em um reflexo, ele a segura. Em seguida, ele a endireita no assento, tomando cuidado para não acordá-la. Ao fazer isso, seus olhos se fixam ainda mais nela, devido à proximidade entre eles naquele momento. Ele a olha, enquanto segura seu rosto com delicadeza, mantendo a cabeça dela apoiada em sua mão. E ao observar seu rosto, tão indefeso naquele momento, ele acaba engolindo em seco. Inconscientemente, seus dedos começam a deslizar, acariciando o rosto dela, até que ele chega próximo aos seus lábios. E então ele para. Ele se contém, mantendo o silêncio para que ela não acorde. E assim continua observando, sem se afastar. E naquele momento, ele pôde sentir seu coração, que começava a palpitar. Depois de algum tempo, Zanshui acorda, se sentindo um pouco confusa. Mas rapidamente ela desperta, ao perceber onde está, e se pergunta como foi que ela acabou adormecendo no carro dele de novo. Ela ajeita seu cabelo, e ao olhar para o lado, percebe que Xian ainda está sentado ao seu lado, diferente da última vez. Então, ela chama pelo nome dele. Ele, que está sentado com os olhos fechados, permanece assim e responde sem pressa, apenas com um sim. Zanshui olha para ele e pergunta preocupada se ele precisou esperar muito por causa dela, o que ele responde ainda de olhos fechados, com um breve não. As respostas curtas e sem emoção de Xian deixam ela confusa. Mas tentando disfarçar, Zanshui tenta pensar em algo que possa falar, para aliviar a tensão no ar. Mas antes que ela consiga fazer isso, Xian interrompe seus pensamentos, perguntando de forma direta: "Você vai descer ou prefere morar no carro?" Ela solta uma risadinha sem graça, mas responde de forma descontraída, perguntando se isso não seria legal. Xian, voltando seu olhar para ela, fala de forma séria: "Zanshui, eu sou um homem ocupado." Ainda rindo, ela se apressa e diz que tudo bem, que irá descer então. Já do lado de fora do carro, agradecendo pela carona, ela acena para ele e se despede. Xian permanece sério e em silêncio, e assim que ela fecha a porta, ele começa a olhar para sua própria mão, se lembrando de como ele tocou o rosto dela e do calor daquele momento. Enquanto sua mente vagava nessas lembranças, seu motorista informa a ele que, por ser horário de pico, o trajeto irá demorar mais do que o normal e que provavelmente eles irão chegar atrasados. Mas Xian, ainda com os olhos fixos em sua mão, apenas diz que tudo bem. Zanshui, que está do lado de fora, fica observando o carro se afastar, enquanto pensa que, parando para analisar, ele claramente desviou de seu caminho e, obviamente, ele está ocupado, mas ainda assim insistiu em lhe dar uma carona. Então, claramente parece que ele está se esforçando para acalmá-la. Ela fica empolgada ao pensar nisso e pensa que ele deve ter percebido que ela estava chateada depois de vê-lo flertar com Qin Shihui. Sem conseguir parar de pensar sobre isso, ela percebe que mesmo assim, algo ainda parece fora do lugar. Depois de algum tempo, pensando sobre, ela finalmente se dá conta. Ele flertou com Qin Shihui e depois veio me tranquilizar? Irritada, ela continua os preparativos para ir dormir, enquanto pensa que agora entendeu qual é a dele, e que no fim, ele era um canalha o tempo todo. Ela se joga na cama, abraçando seu ursinho, e ainda revoltada, ela pensa: eu posso até ter segundas intenções também ao me aproximar dele, mas, pelo menos, não brinco com vários ao mesmo tempo. E de verdade, eu coloquei todo o meu coração para tentar conquistá-lo. Então, é quando ela muda de expressão. A raiva dá lugar à frustração, enquanto ela pensa que não vai mais ficar remoendo isso, e que talvez seja melhor assim. Já que tio e sobrinha ambos agem como pegadores, então ela pode seguir com seu plano sem se sentir culpada. Afinal, não é como se ela viesse a gostar dele de verdade. Após pensar isso, ela reflete um pouco
E então pensa, mas então por quê? Por que ela sente essa angústia inexplicável? Na manhã seguinte, na empresa de Zhen Shui, antes de iniciar a reunião, é anunciado a boa notícia de que as vendas da edição da semana passada dobraram. E além disso, a leitura online deles também disparou. A diretora menciona que a entrevista de Zhen Shui, em particular, recebeu muitas respostas positivas e animada diz: "Então, vamos todos dar uma salva de palmas para a nossa melhor jornalista." Zhen Shui apenas sorri, enquanto todos começam a aplaudir. Em seguida, já de volta ao trabalho, Zhen Shui está digitando freneticamente, e Qin Shui, por sua vez, a observa discretamente. Pensativa, ela se pergunta se é a impressão dela ou se Zhen Shui não parece feliz, mesmo depois daquilo, que claramente foi uma homenagem para ela. Então, ela começa a se questionar. Será que é por causa da entrevista com meu tio? Ele deu trabalho para ela? Mesmo que tenha sido eu quem reclamou, eu não achei que ele iria tão longe. Mas de repente, sua atenção é roubada, quando ela escuta uma conversa atrás dela. É a repórter invejosa, que também tendo percebido Zhen Shui um pouco desanimada, não quis perder a oportunidade de importunar. Ela se aproxima de Zhen Shui e fala: "O que houve com você hoje? Não deveria estar feliz depois de escrever um sucesso tão grande?" Mas Zhen Shui permanece completamente indiferente. Ela continua seu trabalho sem desviar a atenção, como se não houvesse ninguém ali. Qin Shui, percebendo isso, se segura para não rir da cara de sem graça da invejosa. Mas não se dando por vencida, a invejosa decide lançar mais uma provocação. Com um olhar malicioso, ela olha para Zhen Shui e pergunta: "Ou será que você está chateada porque terminou recentemente com seu namorado?" Porém, Zhen Shui continua na mesma. Ela não esboça nenhuma reação e continua calmamente digitando sem parar. Então é quando a cobra, vendo que o seu veneno não teve efeito, bate na mesa com raiva e começa a gritar com Zhen Shui, dizendo que está falando com ela e pergunta se ela não sabe demonstrar respeito aos outros. Qin Shui, que está por perto, fica chocada com toda a confusão, mas por dentro ela pensa: bem feito por todo esse falatório. Zhen Shui, por sua vez, tira calmamente os seus fones de ouvido. E então, com uma expressão confusa, ela pergunta: "Você está falando comigo?" Ela sorri e continua, dizendo que está usando fones com redução de ruídos e que estava com um volume alto. Ela pede desculpas e menciona que estava imersa em seu trabalho, então não conseguiu ouvir nada. Assim que escuta sobre os fones, Qin Shui vira rapidamente a cabeça na direção delas. Ela começa a pensar se então, será que daquela vez ela não ouviu por causa disso? Parando para pensar, ela imagina que, na verdade, Zhen Shui realmente não parece ser do tipo que ignora os outros. Ela se pergunta se, será que então, foi ela quem entendeu tudo errado? Sentindo um peso na consciência, ela pensa que nunca foi do tipo que tira vantagem dos outros, mas não pode negar que dessa vez foi ela quem fez Zhen Shui sofrer. Se sentindo muito mal com essa constatação, ela se pergunta: como posso consertar isso agora? A cena muda e vemos Zhen Shui já em casa, tendo acabado de fazer uma faxina para aliviar o estresse. Em seguida, vemos ela pensativa, enquanto olha para 2 ingressos, que acabou achando enquanto limpava. Ela havia se esquecido que o show já seria no dia seguinte, e se pergunta o que deve fazer, pois não tem com quem ir. E nesse momento, seu celular toca, tirando ela de seus pensamentos. Ela o pega rapidamente, verificando as notificações, e vê que é um novo pedido de amizade. Mas se pergunta quem poderia ser, pois ela não compartilhou seu ID com ninguém recentemente. Após pensar por um momento em quem poderia ser, de repente ela se lembra de que havia pedido para Xian adicioná-la. Gente, uma pausa aqui só para falar do detalhe de como ela salvou o nome do Xian nos contatos dela.
Pessoa analfabeta que não sabe enviar mensagem de texto. Meu Deus, sério, essa prota é muito engraçada. Mas, continuando. Ela começa a pensar e percebe que o nome de usuário tem as iniciais SY e imagina que só pode ser ele, pois as iniciais são as mesmas do nome dele. Ficando extremamente animada, ela pensa que então ele acabou adicionando ela por conta própria. Ela abre o perfil para dar uma olhada e percebe que não tem quase nenhuma foto, além de algumas paisagens, e pensa que uma página tão chata assim só pode ser dele. Empolgada, ela se joga na cama, enquanto escreve uma mensagem. Na mensagem, ela diz: "Até que enfim você me adicionou no WeChat. Você vai dormir daqui a pouco?" E então, logo recebe uma resposta, dizendo que ainda está cedo. Ela sorri enquanto olha para o celular e pensa que isso é perfeito, pois ela se lembra que Xian também é fã da cantora, para a qual ela tem os convites. Então, ela manda uma foto dos convites, junto de uma mensagem que diz: "Acabei de ver isso e pensei em com quem eu deveria ir." O que ela recebe como resposta? Apenas um ponto de interrogação. Então ela manda: "Você está livre amanhã à noite?" Fazendo beicinho, ela murmura: "Vou te dar outra chance. Não me rejeite." A resposta vem rápido: "Sim, estou." Zhan Shui dá um sobressalto ao ver a mensagem. Animada, ela escreve: "Então, vamos juntos?" E mais uma vez, recebe uma resposta, curta e direta, mas positiva, onde diz: "Ok." Na mesma hora, ela se levanta, empolgada para escolher a roupa perfeita, enquanto pensa: "Espere só, você vai ver, eu vou te conquistar." Então, somos levados até o dia seguinte, o dia do show. Zhan Shui já está no local, lindamente produzida e arrumada. Ela segura uma tiara que comprou para usar durante o show, enquanto pensa que, segundo os doramas, tiaras são a melhor maneira de parecer fofa. Então, ela começa a rir, ao pensar que vai precisar enganar ele, para que ele também use isso depois. Imaginando a cena de eles dois usando a mesma tiara, ela pensa que, depois de tudo isso, virar tia vai ser moleza. No momento seguinte, ela tem sua atenção roubada por um carro importado que se aproxima. O carro para bem ao lado dela. Então, imediatamente, ela se anima, pensando que deve ser ele, pois esse parece ser exatamente o tipo de carro que ele dirigiria. Colocando um sorriso no rosto, ela acena, pronta para cumprimentar Xian. Mas no meio da frase, ela para. Ela olha confusa, ao ver uma perna esguia, usando meias e salto, descendo do carro. E então, começa a imaginar Xian usando esse tipo de look. Mas em seguida, já podemos ver que é Qin Shi quem acabou de chegar, o que pega nossa prota completamente de surpresa. Sem graça e com cara de paisagem, ela acena, completamente perdida, mas rapidamente retoma a compostura. Abrindo um largo sorriso, ela cumprimenta Qin Shi, dizendo com surpresa que é uma coincidência, enquanto pensa que essa cantora é muito famosa, então é normal encontrar com conhecidos ali. Mas Qin Shi, olhando com confusão, pergunta: "Coincidência? Não foi você quem me convidou?" Gente, a Zhan Shui, ela é a definição da famosa frase vergonha alheia. Com uma expressão de confusão, Zhan Shui se pergunta internamente: "Como assim eu te convidei? Eu tinha certeza que convidei o Xian." Mas, após pensar um pouco, a ficha dela começa a cair. Suando frio, ela começa a analisar os fatos, se lembrando que foi por causa das iniciais SY que ela acreditou ser Xian com quem ela falava na noite passada. Mas se dá conta que, na verdade, era uma abreviação para o nome Xiui. Ao constatar seu grande engano, Zhan Shui sente uma pontada no peito. Qin Shi, achando seu comportamento estranho, pergunta se ela está bem, o que ela nem consegue responder direito, incrédula com toda aquela situação.
Alguns momentos depois, já podemos ver que o show começou, e as duas já estão em seus lugares. Porém, devido a toda a confusão de mais cedo, o clima fica meio desconfortável. Zhen Shui, parecendo distraída, suspira enquanto olha para seu celular. Ela encara a tela com as últimas mensagens que mandou para Xian, a qual ainda permanece sem nenhuma resposta. Ela pensa que parece que dessa vez ela realmente se enganou, e então se irrita internamente com Xian. Desanimada, ela fica com um olhar abatido, enquanto pensa que ele não atende às suas ligações e nem visualiza suas mensagens, e se pergunta por que continua sendo ignorada, apesar de suas investidas descaradas. E que tipo de comportamento é esse? Alternando entre doçura e frieza. Em conflito com tudo, ela continua a se questionar o porquê eles não podem ser mais diretos. Afinal, eles são adultos. Então por que ele está brincando com ela assim? Após pensar em todas essas coisas, um trecho da canção que está sendo cantada chama a atenção de Zhen Shui. Voltando sua atenção para a performance da artista, que canta cheia de emoção, uma música que parece diretamente falar com ela naquele momento. Zhen Shui, fixando o olhar na apresentação, aperta o celular contra o peito, com uma expressão chateada. Então, de repente, ela começa a chorar, enquanto pensa que está se sentindo muito desanimada agora. Colocando suas emoções para fora, ela começa a agitar os braços no ritmo da música, e internamente se pergunta: por quê? Por que estou assim? Qin Shui, sem entender nada, olha para ela confusa e pergunta: o que há com você? Não está de bom humor? Mas se surpreende quando vê o rosto de Zhen Shui, que se virando para ela, está fazendo beicinho e com os olhos marejados. Ela então explica para Qin Shui que talvez ela não saiba, mas ela passou por um término há pouco tempo. Ela conta como seu ex a perseguiu e a cortejou por tanto tempo, e que todos pensavam que ela era a única para ele. Mas não muito tempo depois de começarem a namorar, ele mudou totalmente e a traiu. Qin Shui fica confusa, sem saber como reagir a todas essas informações. Já Zhen Shui continua, extravasando toda a sua frustração ao som da melodia, enquanto pensa: droga, tudo porque a família daquela outra mulher é rica e ela tem um tio incrível. Zhen Shui continua, dançando e se agitando ao ritmo da música, cheia de emoção, enquanto reclama furiosamente. Ao ouvir toda a história, Qin Shui, com uma expressão irritada, aperta com tanta força os LEDs que segurava que ele acaba se partindo ao meio. E então, ela fala, com uma voz carregada de rancor, que pessoas desse tipo merecem serem feitas em picadinhos. Zhen Shui então continua a falar, e diz que é por isso que ela não podia deixar para lá, e que não vai deixar eles viverem em paz. Ela menciona sobre o seu plano, contando que no início o tio da amante do seu ex parecia interessado nela. Qin Shui apenas a escuta, concordando com tudo. E após terminar o seu monólogo, de repente, Zhen Shui mais uma vez se agita. Levantando as mãos, ela grita que irá conquistá-lo e se tornar a tia deles. Qin Shui, já estando completamente envolvida na história, também se agita e, irritada, ela grita: é isso aí! Conquiste o tio dela, seja tia deles, crie o caos na família deles. Se você não fizer isso, não pode se chamar de cidadã chinesa. Diante do apoio caloroso, Zhen Shui fica ainda mais determinada, e ambas continuam a gritar palavras de encorajamento. Em seguida, com o show já tendo acabado, vemos Zhen Shui, agora do lado de fora, se sentindo completamente acabada. Com dor nas costas e nos ombros, e com o pescoço dolorido, ela resmunga, dizendo que sente que perdeu metade da vida só hoje. No fim, Qin Shui tinha um compromisso e precisou sair mais cedo. Então, Zhen Shui agora precisa chamar um táxi para levá-la embora. Mas assim que abre o aplicativo para pedir um carro, vê que tem 88 pessoas na frente dela. Desanimada, ela fala para si mesma, quase aos prantos,
que é melhor ela ir para outro lugar, com menos pessoas, e depois tentar de novo. Mas enquanto ela caminhava, de repente ela começa a tropeçar, quase caindo no chão. Ela percebe que seu salto se soltou e pensa que parece que está na hora de aposentar esse sapato. Em seguida, ela começa a olhar ao redor, torcendo para conseguir achar um carro disponível para levá-la embora. É quando, de repente, ela avista um carro familiar passando por ali. Olhando atentamente, ela tenta ver quem está dirigindo. E sim, ela estava certa. É Xian, que abaixando o vidro do carro, a olha, enquanto ela se pergunta se será que ele está vindo em sua direção. E aí, o que acharam desses últimos acontecimentos? Eu particularmente dei muita risada nesses últimos capítulos. Essa prota é pura comédia. E vocês? Me contem aqui nos comentários o que acharam desses últimos capítulos. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Isso me ajuda muito a estar trazendo sempre novos conteúdos para vocês. E para finalizar, meu agradecimento especial para os primeiros membros deste canal: Vicky Tícias, Julia Apple, Michele Melo, Kaline Ferreira, Cris Bastos, Elianderson Caetano. Obrigada a todos, o apoio de vocês é muito importante. E se você, assim como eles, gosta desse tipo de conteúdo, querem apoiar o canal e de quebra garantir benefícios exclusivos, então eu te convido a vir e se juntar ao nosso grupo de membros. Bom, então por hoje é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau e até lá!